Olá, meus amigos filósofos, meus amigos amantes do conhecimento. Muito prazer em estarmos novamente aqui falando de livros, né? Porque neste canal nós temos Bíblia, livros, filosofia e assuntos intrigantes. 4 vertentes em um só canal, tá? Difícil se encontrar aí. Bíblia, livros, filosofia e assuntos intrigantes. E hoje nós vamos falar de um grande filósofo, o maior de todos os filósofos, que é o dinamarquês Kierkegaard, né? Este livro aqui é O Desespero Humano, que eu quero beijar também, aproveitando, porque aqui o saber não ocupa lugar, tá? Nós temos quase 300 vídeos aí de Bíblia, livros, filosofia e assuntos intrigantes. Se você veio aqui por acaso, se você não é inscrito, aqui embaixo se inscreva, dê o joinha aí. Se você gostou do vídeo, compartilhe nos seus grupos aí de WhatsApp, nos grupos do Facebook, Instagram, em outras redes sociais, Twitter, todas as outras redes, LinkedIn, todas as redes sociais aí. Passe por e-mail, por mensagem, compartilhe se você gostou, tá? Se você gostou, compartilhe, porque não é fácil ler Kierkegaard, não é tão facinho não, tá? Não é fácil, então tive um esforço muito grande de ler esse livro aqui e de trazer algumas coisas para vocês aqui. Então, me dê uma ajuda aí, já que você não quer ser membro, contribuindo com alguma coisa, né? Caso você queira, você clica aí no botãozinho, você vai ter alguns benefícios, tá? Você vai ter alguns benefícios se você quer ser membro. Mas como você não quer desembolsar dinheiro, não quer gastar um realzinho, compartilhe aí com os seus amigos de filosofia, com seus amigos de psicologia, estudantes, né? Aqueles que estão iniciando, tá? Então nós vamos falar isso aqui. Se inscreva, compartilhe. Desespero humano, tá? Como é que o livro é dividido? Primeira coisa que eu queria falar da divisão. Kierkegaard dividiu o livro em 2 partes, né? A primeira parte ele vai falar sobre essa doença mortal que é o desespero. E a segunda parte ele vai falar sobre o desespero e pecado. Tá? Nós temos, depois do sumário, nós temos a introdução, né? Que na realidade não é uma introdução, é um prefácio, né? É um prefácio, eu não sei porque trocaram nesse livro. Não sei, porque essas classificações são muito complicadas também, né? Introdução, apresentação, elas são muito complicadas. Então muita gente... Mas eu gostei desse feito por esse autor aqui, que é Adolfo Casares Monteiro, né? E ele vai falar um pouco de Kierkegaard, coisa que realmente eu acredito, porque embora muitas pessoas acreditam que Kierkegaard é mais teólogo do que filósofo, eu acredito muito mais do que isso. Eu acredito que ele é filósofo muito mais do que teólogo, né? Então ele diz aqui, ó, na página 10, ele diz assim: Kierkegaard não é um filósofo de sistema, nunca aspirou a reduzir o universo a uma harmoniosa concatenação de conceitos, nunca procurou reduzi-lo a um esquema abstrato, né? Não procurou. Kierkegaard não é esse. Kierkegaard é considerado o pai do existencialismo exatamente por essas suas inquietações filosóficas, essa sua busca do indivíduo, mas não do indivíduo, embora ele use muita coisa da Bíblia, ele usa muita coisa da religião, mas ele busca o indivíduo no seu dia a dia, ele busca o seu indivíduo, ele tenta explicar o indivíduo nas suas angústias terrenas, tá? Não é vindouras, não é terrenos lá do paraíso, de outro lugar, não. Terrenos, conflitos do seu dia a dia. Tá? Ele diz aqui também, na página 11 ainda, essa pessoa que fez esse prefácio, né? Não sistemas de perfeita organização, de equilibrada arquitetura, mas a luta sangrenta para o homem arrancar de si próprio
como pedaços de carne palpitante, os rostos da verdade. Então é isso aí, é o que eu acabei de falar, né? Ele busca realmente o seu cotidiano existencial, a sua angústia. Por isso que você vai ver a angústia, desespero, todas essas coisas que todos os psicólogos vieram beber aqui em Kierkegaard. Todos os psicólogos, todos os grandes psicólogos, tá? Vieram beber em Kierkegaard. Carl Jung, Freud, eles passaram por aqui. E todos os outros também vieram aqui do existencialismo. Todos os outros filósofos, embora eles pegaram uma outra via, eles fizeram alguns acréscimos, mas eles vieram beber em Kierkegaard. Albert Camus, Sartre, tá? Muito bem. Então, Kierkegaard, ele vai fazer o exórdio, né? Ele vai fazer o exórdio, vai ter o exórdio, que o exórdio é como se fosse a introdução da introdução, né? Ele vai falar sobre esse desespero, mas ele vai começar logo na primeira linha, ele vai dizer: esta enfermidade não é para a morte, citando João capítulo 11, versículo 4 na Bíblia, no Novo Testamento, né? Vai relatar ali aquele caso que está registrado nesse capítulo 11 de João, que é a morte e ressurreição de Lázaro. Então ele vai dizer que essa morte de Lázaro, né, Jesus vai dizer que é para glorificar o nome de Deus. Ele vai dizer que essa morte não, que essa doença não é mortal, a doença dele, a doença que o afligiu mortalmente, né? Mas para Kierkegaard, a doença mortal do homem não é a morte. A doença mortal do homem é exatamente o desespero. A doença mortal do homem, ou seja, aquilo que vai persegui-lo em toda a sua vida, em todo o seu ser, em toda a sua substância, é exatamente o desespero. E aí é que está a questão. Mas o que é esse desespero? E aqui é a coisa mais importante do livro. Eu sei que nós vamos ter a segunda parte do livro, não vai dar para falar tudo hoje, mas aqui está a coisa mais importante, que é exatamente entender isso, que não é fácil entender, tá? E aqui logo eu quero dizer para os estudantes de psicologia, para os psicólogos e até para alguns filósofos mesmo, esse desespero não é patológico. Esse desespero não é psicológico. Esse desespero não tem nada a ver com alguma coisa relativo a um trauma que eu tive na minha infância, né? Não é relativo a uma perda do emprego. Me desesperei, estou desesperado. Não é isso. Esse desespero de Kierkegaard não é isso, tá? Então, não está relacionado, esse desespero, ele não está relacionado a nenhuma ilusão amorosa também. Estou desesperado porque o meu amor, perdi o meu amor, vou me matar. Não é esse. Não é esse, não é isso, tá? Então não tem nenhuma origem, nenhum transtorno, né? Ontem eu estava lendo uma notícia de TOC, né, que é o transtorno, um transtorno, e aí eu coloquei até lá nos comentários lá da BBC, que eu tenho uma paranoia, quando eu estou em algum lugar que tem aqueles ventilador de teto, né? E aí ali eu fico ali imaginando, de repente, aquilo ali saindo dali, rodando e vindo cortar o meu pescoço, ou de todos que estiverem naquela sala ali, né? Então, mas isso não é desespero. Mesmo que eu ficasse desesperado, mesmo que eu ficasse angustiado, mesmo que eu ficasse... Não é desespero. Não é o desespero que já está falando, tá? Então eu queria deixar isso aqui bem claro, bem claro. Não vamos confundir. Não vamos confundir esse desespero psicológico, né? Esse desespero
de dor física, né? Uma dor física, perdi, amputei a minha perna, estou desesperado. Não, não é esse o desespero, tá? E o que é o desespero, então? São os conflitos existenciais. São os conflitos existenciais que nós temos em toda a nossa existência. É tudo que está ligado a esses conflitos. É a tentativa de resolvê-los, é a tentativa de querer se desvincular deles, a tentativa ou a negação ou o fugir desses conflitos existenciais, né? Então, as inquietações da nossa natureza humana, né? Da nossa existência, quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, por que me jogaram aqui? Eis uma pergunta muito banalizada, repetida, melhor dizendo, no meio filosófico, né? Como nós viemos parar aqui, como foi colocado e por quê, né? Estamos fazendo aqui uma análise filosófica, né? Poderia fazer uma análise teológica, mas não é o caso, porque o livro de Kierkegaard não é um livro teológico. Embora tenha traços bíblicos, traços religiosos, mas a análise é totalmente filosófica, tá? Então, o que é então mais, para mim poder entender, Raimundo Aguiar, me explique melhor o que é esse desespero humano de Kierkegaard. O que é isso, né? Então, para mim me explicar melhor, eu vou ter que me remontar a algumas coisas de alguns filósofos, né, de alguns escritores. Existem aí centenas de livros que mostram o que é esse desespero, tá? Embora Kierkegaard não mostra aqui, que eu não sei por que ele não mostrou, até porque ele usa muita coisa bíblica, né? Ele não mostrou, mas na próxima aula nós vamos ver os 3 tipos de desespero. Vamos ver 3 tipos de desespero, tá? Mas tudo é desespero. Tudo é desespero. Então, por exemplo, quando Salomão, o homem, segundo a Bíblia, mais sábio da terra, diz lá em Eclesiastes, porque Eclesiastes é o livro mais filosófico da Bíblia, né? E eu tenho um vídeo aí que fala sobre os 4 livros da Bíblia mais filosóficos. E Eclesiastes está encabeçando. Então ele diz, tudo é vaidade na vida do homem, tudo é vaidade de correr atrás do vento. Quer dizer, isso que Salomão está dizendo é o desespero humano. É o desespero humano. É a tentativa de querer ser alguma coisa, de se explicar, mas não conseguindo se explicar. Não é só se explicar, é não conseguindo se explicar, né? É interrogações, sempre o vazio, o tédio, todas essas questões estão canalizadas para dentro deste desespero humano de Kierkegaard, que ele está falando aqui, que ele vai falar em todo o livro, tá? O desespero humano, eu coloquei aqui, o conhecimento e certeza de que vai morrer. O desespero, só o homem tem isso, porque o animal não tem a consciência. O animal não tem a consciência da sua própria existência, o homem tem. O homem tem a consciência da existência e a consciência de que vai morrer. Então alguém em algum lugar já falou que a única certeza que nós temos é que nós vamos morrer um dia. Isso, meu amigo, não tem para onde escapar. Nós não conseguimos escapar disso. Esse pensamento sobre isso é o desespero de que já está mostrando. Esse é o desespero. É saber que vai morrer e não poder fazer nada por isso. Você não consegue fazer nada. Você está preso como por uma força, jogado ao alento sem respostas, né? Sem sentido, né? Essa é a condição humana. É o desespero humano. Veja que eu estou tentando explicar para você aqui, porque eu não tive nenhum professor para me explicar.
No YouTube não tem nem, até hoje, não tem nenhum vídeo que explique exatamente assim, tá? Então eu vou explicar mais ainda, tá? Nós temos, e outra coisa ainda, o desespero humano é saber, ter consciência da sua existência, ter a consciência de que vai morrer, a tentativa de se livrar disso, a vontade de viver para toda a eternidade, mas a sensação de que se você viver por toda a eternidade, o castigo vai ser maior, a dificuldade vai ser maior. Portanto, nós estamos condenados a ser fugitivos de nós mesmos. O homem está condenado a ser fugitivo dele mesmo. Essa é a condição humana. Esse é o desespero humano. Não tem nada de dor física, não tem nada de questões traumáticas, não tem nada. É um conflito existencial. É um conflito da nossa própria existência, tá? Então nós temos a peça de Samuel Beckett. Ela retrata muito bem isso. A peça de Samuel Beckett, né? Esperando Godot, que aparece dois homens, né? Na peça principal, na primeira parte aparece dois homens esperando. As cortinas se fecham, aparece lixo, passa 30 segundos, se fecha e aparece. Quer dizer, aí depois de um tempo, aparece mais dois e eles ficam simplesmente falando de coisas aleatórias. E essa peça, por algumas pessoas que não conhecem filosofia, acreditava que isso não era teatro. Isso era outra coisa, menos teatro, porque acontece pouca coisa na peça. Eles ficam apenas rindo, contando piada e esperando um tal de Godot, que esse Godot nunca aparece, né? E essa peça, ela retrata muito bem o que é o desespero humano. É a tentativa de esperar algo da condição humana que não vai conseguir, que nunca vai chegar, que nunca vai aparecer. É a tentativa de querer algo, mas não. Então, essa peça, ela tem mais outras coisas, mas ela retrata o que é o desespero humano de Kierkegaard. Uma outra coisa é o mito de Sísifo, né? De Albert Camus, onde aquele personagem da mitologia grega foi condenado a subir numa montanha, levar pedra nas costas até a montanha, depois soltar lá de cima e depois voltar para a ponta para a base da montanha, subir novamente, e quando ele chega lá embaixo, ele se apercebe de que aquilo ali é um trabalho fútil, né? Então, para muitos filósofos, principalmente os existencialistas, não propriamente assim tão assinalado em Kierkegaard, mas principalmente em outros filósofos, como Merleau-Ponty, Sartre e Albert Camus, dá essa questão da inutilidade da vida. Da inutilidade da vida, né? Que é isso? Que é isso? É o desespero humano. É o desespero humano que Kierkegaard tenta mostrar. Tá? Então, mais um ainda, C.S. Eliot, ele tem um poema que é um poema que mostra isso também. Às vezes a gente não consegue expressar com palavras, demonstrar o que é, mas se você não entendeu com esse poema aqui, com todos esses exemplos aí, tá difícil. Porque muitas pessoas confundem, como eu falei. Então vamos lá. Eu vou declamar só um pedaço, porque o poema é muito grande. Nós somos os homens ocos, os homens empalhados, uns nos outros amparados. O elmo cheio de nada, ai de nós. Nossas vozes dessecadas, quando juntos sussurramos, são quietas e inexpressas, como o vento na relva seca, ou pés de ratos sobre cacos,
em nossa adega evaporada, forma sem forma, sombra sem cor, força paralisada, gesto sem vigor. Aqui rondamos a figueira brava, figueira brava, figueira brava. Aqui rondamos a figueira brava, às 5 em pontos da madrugada, entre a ideia e a realidade, entre o movimento e a ação, tomba a sombra, porque teu é o reino, entre a concepção e a criação, entre a emoção e a reação, tomba a sombra. A vida é muito longa entre o desejo e o espasmo, entre a potência e a existência, entre a essência e a descendência, tomba a sombra, porque teu é o reino, porque teu é. A vida é, porque teu é. Assim termina o mundo. Assim termina o mundo. Assim termina o mundo. Não com uma explosão, mas com um gemido. Então veja bem que o desespero humano é a tentativa de se localizar, é a recusa de se querer como ser, né? Ela é um emaranhado. O desespero humano é como estarmos emaranhados em nós mesmos, querendo fugir, não querendo nos aceitar. São os conflitos existenciais. O desespero de Kierkegaard é a condição humana de estar só no mundo, de se estar longe da sua essência, de se estar bem longe daquilo que ele é e querendo não ser ou querendo ser demais, ou querendo ser. Nós vamos ver na próxima aula, nós vamos ver os três desesperos, três tipos de desespero e o que é o escândalo. Tá bom? Tchau, até a próxima!